Bem-vindos à nossa aula de número 77, hein? 77. Continuamos e vamos terminar agora, neste item, o capítulo 9, o papel das ideias, lendo e explicando o item 4, o melhorismo e a ideia de progresso. Nós vimos no final do item 3, que tratava do poder, um subitem, né, que se chama o tradicionalismo como uma ideologia. E agora vamos tratar, no item 4, o melhorismo e a ideia de progresso. Então, como sempre estamos fazendo, nós estamos lendo o texto compartilhado do PDF, para que vocês possam, obviamente, estar junto conosco nessa, é, nessa leitura. Então, vamos lá. O melhorismo e a ideia de progresso. As noções de progresso e retrocesso só fazem sentido num sistema teleológico de pensamento. Olha que coisa interessante. E até o uso da palavra teleologia, né? O uso do termo teleológico. Então, as noções de progresso e retrocesso só fazem sentido num sistema teleológico de pensamento. Numa tal estrutura, faz sentido chamar de progresso o aproximar-se da meta desejada, e de retrocesso um movimento na direção oposta, ou seja, se afastar da meta desejada. Lembra? Causa e efeito e teleologia. Teleologia é a questão de objetivos e fins, né? Meios e fins últimos na questão da ação humana. Ora, então, só faz sentido a ideia de progresso numa estrutura teleológica de pensamento quando eu estou me aproximando da meta desejada, de uma situação de mais utilidade, menos desútil, menor desutilidade. Enquanto que retrocesso é aquela que me afasta dos objetivos finais. Tais conceitos, continuando a leitura, não fazem referência para a ação de algum agente e a um objetivo definido. São vazios e desprovidos de sentido. Uma das deficiências das filosofias do século XIX foi ter interpretado erradamente o significado da mudança cósmica ao introduzir indevidamente a ideia de progresso na teoria da transformação biológica. Quando comparamos um determinado estado de coisas com estados anteriores, podemos honestamente usar os termos desenvolvimento e evolução num sentido neutro. Neste caso, evolução significa o processo que provocou a passagem do estado anterior para o estado atual. Evolução nesse sentido. Mas devemos prevenir-nos para não cometer o erro fatal que consiste em confundir mudança com melhoria e evolução com uma passagem para formas superiores de vida. Tampouco é admissível substituir o antropocentrismo religioso e antigas doutrinas metafísicas por um antropocentrismo pseudocientífico. Não obstante, não é necessário que a praxeologia faça uma crítica desta filosofia. Sua tarefa é refutar os erros contidos nas ideologias correntes. A filosofia social do século XVIII supunha que a humanidade finalmente havia entrado na idade da razão. Enquanto no passado predominaram os erros teológicos e metafísicos, doravante prevaleceria a razão. As pessoas iriam libertar-se cada vez mais das cadeias da superstição e dedicariam todos os seus esforços para a melhoria constante das instituições sociais. Cada nova geração daria sua contribuição para essa tarefa gloriosa. Com o tempo, a sociedade se tornaria cada vez mais a sociedade dos homens livres, visando ao máximo de felicidade para o maior número de pessoas. É claro que é possível ocorrerem recuos temporários, mas ao final de tudo triunfaria a boa causa, por ser a causa da razão. As pessoas se diziam felizes
por viver uma era de luzes que, pela descoberta das leis que regem a conduta racional, haviam aberto o caminho a uma constante melhoria das condições de vida do homem. Só lamentavam o fato de já serem muito velhas para poder testemunhar todos os benefícios da nova filosofia. Abre aspas. Eu gostaria, dizia Bertrand a Philarète Chasselet, de ter o privilégio de viver os anos que me restam no fim de cada século que se seguir à minha morte. Assim, eu poderia testemunhar os efeitos dos meus escritos. Nota de rodapé número 8. Filarete, Chasselet, Estudos dos Homens e dos Meios, né, do século XIX. Pois bem, ah, todas essas esperanças se baseavam na firme convicção própria da época, de que as massas são moralmente boas e razoáveis. As camadas superiores, os aristocratas privilegiados, que tinham de tudo, eram considerados depravados. O homem comum, especialmente os camponeses e os operários, eram romanticamente glorificados como nobres e incapazes de fazer um julgamento errado. Os filósofos estavam, portanto, persuadidos de que a democracia, o governo pelo povo, traria a perfeição social. Este, este preconceito foi o erro fatal dos humanitaristas, dos filósofos e dos liberais. Os homens não são infalíveis. Ao contrário, erram com frequência. Não é verdade que as massas tenham sempre razão e saibam quais são os melhores meios para atingir os fins. Abre aspas. A crença no homem comum não é, fecha aspas, não é mais bem fundamentada do que a crença nos dons sobrenaturais dos reis, dos padres e dos nobres. A democracia garante um sistema de governo de acordo com os desejos e planos da maioria, mas não pode impedir as maiorias de serem vítimas de ideias falsas, nem de adotarem políticas que não só são inadequadas para atingir os fins pretendidos, como também podem ser desastrosas. As maiorias também podem errar e destruir a nossa civilização. A boa causa não triunfará apenas por ser razoável e conveniente. Somente se os homens forem capazes de adotar políticas razoáveis e suscetíveis de atingir os fins por eles mesmos desejados, a civilização se aperfeiçoará e a sociedade e o Estado poderão fazer com que os homens fiquem mais satisfeitos, embora não felizes num sentido metafísico. Se esta condição se concretizará ou não, só o futuro imprevisível poderá revelar. Não há lugar num sistema praxeológico para o melhorismo ou para o fatalismo otimista. O homem é livre no sentido de ter que escolher de novo, diariamente, entre políticas que conduzem ao sucesso e políticas que conduzem ao desastre, à desintegração social e ao barbarismo. O termo progresso não faz sentido quando aplicado a eventos cósmicos ou a uma visão de mundo abrangente. Não temos informações acerca dos planos da fonte de energia que primeiro moveu o mundo. Mas o problema é diferente. Se aplicamos este termo no contexto de uma doutrina ideológica, a imensa maioria da humanidade se esforça para ter uma maior e melhor abundância de comida, roupas, casas e outros bens materiais. Ao considerarem como melhoria e progresso uma elevação no nível de vida das massas, os economistas não estão aderindo a um materialismo mesquinho. Estão simplesmente reconhecendo o fato de que as pessoas são motivadas pelo desejo de melhorar as condições materiais de sua existência. Julgam as políticas do ponto de vista dos objetivos que os homens querem atingir. Quem desdenha a queda na taxa de mortalidade infantil e o gradual desaparecimento da fome e das epidemias, que atire a primeira pedra no materialismo dos economistas. Só há um critério para avaliar a ação humana: saber se ela é ou não adequada para atingir os fins escolhidos.
pelos agentes homens. E assim, a gente encerra efetivamente o nosso capítulo 9, o papel das ideias, mostrando que somente o raciocínio lógico, fundamentado no dado irredutível ação humana, é que nos faz criar conceitos indiscutíveis, no sentido de retidão, até que se discuta e prove que se está errado, baseado na lógica praxeológica, de tal forma que se tornam irrefutáveis as teses dos economistas austríacos, dos praxeólogos, como nós aprendemos. Tá certo? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, quando começaremos o capítulo 10, o intercâmbio na sociedade. Até lá!